E aí, pessoal, tudo bem? Sou o engenheiro civil Igor Neuberger e hoje vamos dar continuidade ao nosso vídeo nessa sequência sobre instabilidade estrutural, certo? A finalidade, né, desse vídeo é que a gente consiga saber quais são as cargas que cada pórtico da estrutura de contraventamento vai resistir na estrutura como um todo, certo? Isso vindo das ações do vento, por exemplo, das ações horizontais atuando. Então, para isso, basicamente, coloquei aqui algumas formulazinhas que a gente vai utilizar e usaremos também o F2, mas eu vou fazer tudo passo a passo junto com vocês. Então, já temos aqui a nossa estrutura, que é conhecida. O que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a rigidez equivalente de cada um desses pórticos. Veja, para essa direção aqui, que é a direção Y, o vento agindo paralelo à direção Y, eu escolhi 4 pórticos. É esse de fora, e esse outro de fora, e os outros 2 da caixa da escada. No entanto, aqui eles são iguais, certo? O primeiro de fora é igual a esse outro, e os 2 da caixa de escada também são iguais. Então, desses 4, eu vou ter que calcular só 2. E este aqui, ele também é igual, certo? Então aqui eu tenho o pilar mais largo um pouquinho, com 70. É a mesma dimensão que eu tenho do meu pilar aqui, com 70. Então, esses pórticos aqui, eles também são iguais, certo? Um outro ponto interessante para a gente utilizar, levar em conta, é o seguinte. O nível térreo não foi utilizado como travamento. O que eu quero dizer com isso? Essa viga aqui, para a estrutura de contraventamento, ela não foi considerada como um nó na nossa estrutura. Por que não? Principalmente por conta do efeito de diafragma rígido. Tem vídeo no canal que fala sobre isso. Por conta de eu não ter uma laje armada aqui. Eu vou ter um contrapiso e tal, mas eu não tenho uma laje. E além disso, as minhas vigas, né, justamente por não ser essa laje, elas têm uma altura menor, elas têm uma inércia reduzida. Então aqui foi utilizada a distância até o bloco de fundação, que no caso aqui, pegando do bloco de fundação até o meio da viga, ele vai dar 3,35 metros. Esta aqui é a estrutura que está com a medida correta. Pega do bloco de fundação até o centro da viga, 3,30 metros. E depois eu tenho 2,80 metros entre um nível e o outro, certo? Mas aqui a gente volta sempre. Essas duas aqui eu cometi algum erro quando eu lancei elas, está um pouco fora de escala. Mas, para fins didáticos, o efeito aqui é só vocês conseguirem visualizar quais são os pórticos que vão ser utilizados. Então, quando o vento já age nessa direção aqui, ó, paralelo ao eixo X, vão ser esses pórticos em vermelho que vão resistir. Então, no total, temos 3 pórticos para calcular a rigidez equivalente. Eu vou começar com este primeiro aqui, que é o que está mais evidente, que é este pórtico de fora, certo? Vou começar com ele. O que eu vou fazer? Eu vou lançar aqui os meus níveis, certo? No F2. Vou desenhar o pórtico, né? Falando em português claro. Uma outra coisa interessante aqui é o seguinte. A estrutura de contraventamento está sendo considerada aqui só até o nível da cobertura. Por quê? Porque é onde eu tenho minha laje. Aqui acima, provavelmente eu teria um respaldo com uma paredinha e talvez até uma viguinha passando em cima para fazer a amarração. Mas essa é uma viga com inércia muito reduzida. Então, o elemento rígido mesmo que eu vou utilizar aqui é esse aqui que está em azul. Nem mesmo as sacadas eu levo em conta, certo? Porque elas têm uma inércia menor, aqui já é uma viga de 40, certo? E ela não é interessante para mim na questão da contribuição da rigidez. Feito. Então, primeira coisa que eu vou fazer é pegar as medidas. Eu já olhei aqui com vocês que eu tenho, pegando de centro a centro, 2,80 entre os níveis do pavimento tipo e 3,30 do primeiro pavimento até a fundação, certo? Deixa eu ver quantos níveis eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 níveis, certo? Então, eu vou vir no F2.
Vou colocar aqui como 2,80 na minha direção Y, 2,80. Vou colocar 9 pontos aqui. 1, 2, opa, foi errado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo assim. 2,80. Agora, qual que é a distância até o próximo nó? É aqui, ó, pegando do centro do pilar até o centro do próximo pilar, 4 metros e 25. 4,25. Então, vou colocar aqui na minha direção X, 4,25. Vou colocar os 9 pontos novamente. 9 pontos. E agora, a distância acumulada aqui deste pilar até o centro deste outro pilar deu 7,98. A distância de um para o outro é de 3,73. Num total, 7,98. Então, eu venho aqui no F2, 7,98. Vou colocar os pontos. O que ocorre aqui? Agora, eu vou colocar na direção Y o 3,30. Para eu colocar só o nível do térreo. Então, eu coloco aqui 3,30, aqui 3,30. E na direção X, quanto mesmo esse primeiro? 4,25. 4,25. Coloco aqui. É como se eu tivesse colocado o 2,80 no nível 0 do F2, eu coloquei o 3,30 para baixo, para eu não ter que ficar fazendo um monte de cota, ficar somando um monte de cota. Agora eu vou traçar minhas barras aqui, ó. Traçar as barras. Daqui a pouco a gente já vai colocar a rigidez delas. Porque basicamente a gente precisa dos deslocamentos, né, do F2 para conseguir calcular essa rigidez. Então, aqui eu vou colocar 3 engastes. Por que eu vou colocar 3 engastes nesta cota de 3,30? Por que 3 engastes? Porque eu entendo que a partir do bloco de coroamento aqui das minhas estacas, eu não tenho mais deslocamento lateral, certo? O solo vai conter todo esse deslocamento lateral. E o bloco de fundação, ele é rígido o suficiente, ele realmente é, para considerar o engastamento da minha estrutura, certo? Então, por isso que aqui eu coloquei como sendo engastes lá no F2. Observe, né, que aqui eu tenho minha viga baldrame, mas como eu já falei anteriormente, eu não coloquei a viga baldrame no F2. Estou abrindo isso aqui errado. Aqui, a viga baldrame não está no F2. Ela estaria por aqui assim. Não foi colocado porque ela é um elemento de menos rigidez. E eu não tenho as lajes para garantir o efeito de diafragma rígido. Beleza. Vamos fazer um cálculozinho aqui. Eu preciso do módulo de elasticidade. Uma enrolada na língua, né? O módulo de elasticidade do meu concreto. O ECS. Módulo de elasticidade secante do concreto. Ele vale 0,85 vezes 21.500, que vai multiplicar o FCK em MPa. Aqui a gente está usando um FCK de 25 MPa. Então, 25 mais 8 sobre 10 elevado a 1/3. 25 mais 8 sobre 10 elevado a 1/3. 25 mais 8 dividido por 10, 3,3 elevado a 1/3, 1,48 vezes 21.500 vezes 0,85. 27.208 MPa. 27.208 MPa. Certo? Beleza. Agora,
como o concreto que eu vou utilizar na minha estrutura ele é o mesmo, eu já vou criar um material aqui, colocar um concreto C25, que ele tem de módulo de elasticidade os 27.208 MPa, coeficiente de poação do concreto, por isso é o material mais frágil, 0,2. O coeficiente de dilatação térmica não interessa aqui pra gente, não interfere. Então, beleza. Isso aqui é o modo de elasticidade, coeficiente de poação, eu vou aplicar aqui, ó, em todas as barras. Eu clico no All. Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso lançar a inércia desse pilar. Tanto dos pilares quanto das vigas, na verdade. Para isso, eu tenho que saber qual que é a inércia. Ok? Então, eu venho aqui, ó. Observa o seguinte. Eu estou lançando esse pórtico que está aqui em azul. Esse pórtico em azul, ele combate o vento quando o vento age nessa direção aqui, ó. Certo? Então, quando o vento age nessa direção, se eu olhar o meu pilar em pé para essa direção, o meu pilar vai estar assim, ó. Ele vai ser um pilar de 20 de base por 50 de altura. Diferente se eu estivesse considerando o vento agindo nessa direção aqui, ó. Quando o vento age nessa direção, o meu pilar em pé, ele está assim, ó, com 50 de base e 20 de altura. Ou seja, base e altura se invertem, a depender do sentido que a gente está olhando o pórtico. Por isso que é importante ter pilares posicionados em todas as direções. No caso aqui, ó, eu tenho pilares mais rígidos posicionados aqui paralelo ao eixo X. Enquanto esses aqui, a direção de maior rigidez está paralela ao eixo Y. Certo? Maior rigidez por quê? Porque a inércia é BH ao cubo sobre 12. H é a altura está elevada ao cubo. Então, quanto maior a altura, como ela é elevada ao cubo, maior é a minha inércia. Eu acabo sendo repetitivo porque eu não quero deixar passar nada aqui em relação ao assunto, certo? Quero deixar da forma melhor para que todos consigam acompanhar. Então, beleza, 20 por 50. Eu já vou colocar isso aqui, ó, no meu pilar, sendo este aqui o primeiro pilar. Geometria, P, vou colocar aqui P, 20 por 50. Retângulo, a geometria dele é retangular. O que eu vou ter que colocar? O que é a minha altura sempre vai ter que estar no D aqui, ó. Então, a minha base é quanto? É 20. 20 são 200 milímetros. E a altura é 50 centímetros, que são 500 milímetros. Então, esta é a geometria do meu pilar. A partir daí, ó, ele já calcula a inércia, já tudo certinho. Lancei. Cliquei aqui e lancei meu pilar. Vou fazer só uma pequena modificação aqui nas unidades para ter meu F2 em centímetros. Eu gosto de trabalhar em centímetros, certo? Então, vou colocar aqui tudo. Só o comprimento eu vou deixar em metros, deslocamentos eu vou deixar em milímetros. Vou colocar aqui 3 casas decimais, que já está excelente para a gente, certo? Beleza. Que ele já atualiza automático, não precisa mexer nada. Vamos ver o pilar do meio, como é que ele é. O pilar do meio, ele tem também 20 por 50. E o pilar da ponta, ele tem o quê? 20 por 50. Olha que facilidade. Então, já vou selecionar esse pilar e esse pilar. E vou lançar a geometria neles. Se eu clicar com o botão direito, ó, em cima do pilar, em cima do tramo, ele já vai mostrar, ó, qual que é o modo de elasticidade, coeficiente de Poisson. Aqui é o gama, que é um gama genérico para, digamos, considerar peso próprio, mas ele nem entra aqui nesse cálculo. E aqui a seção geométrica, certo? As características geométricas da seção. Vamos para as vigas. Vigas, vigas, vigas. Olha, na cobertura eu tenho uma viga de 60 por 20. No pavimento tipo, eu tenho a viga de 60 por 20. E no pavimento térreo, eu tenho a viga de 30 por 20. Mas a viga do pavimento térreo eu nem utilizo. Então, a minha viga é simplesmente de 60 por 20.
Então vamos lá criar viga 20 de base por 60 de altura, né? Seguir essa regra, altura e base e altura, seguir essa ordem. Seção é retangular mesmo. Então, a base da viga não tem como errar, né? 20 centímetros. E a altura, 60 centímetros. Vou selecionar todas as vigas. Se eu apertar Shift aqui, ó, eu consigo selecionar todas elas de uma só vez. Colocada a inércia das vigas. Com isso, eu já tenho o quê? Eu tenho modo de elasticidade e tenho inércia. Eu já tenho a rigidez desse pórtico. Mas o que eu tenho que saber para conseguir calcular? Eu tenho que saber qual que é o deslocamento desse pórtico quando eu aplico uma determinada carga. Que carga é essa? Pode ser uma carga qualquer. É usual a gente colocar uma carga no valor que vai facilitar as nossas contas, certo? Então, por conta disso, aqui eu vou colocar uma carga de 100 kN agindo aqui na horizontal. Então, eu vou cadastrar aqui, carga, nova carga, 100 kN. Oxi. 100 kN. Agindo na direção X. Assim mesmo. Ó, da esquerda para a direita. Vamos salvar isso aqui. Salvei. Vamos rodar. Rodou. Se rodou, isso aqui são os momentos fletores dos pórticos, né? Não interessa pra gente. O que que interessa? Displacements, deslocamentos. Olha o que eu quero aqui, ó. Valores dos deslocamentos horizontais, certo? Clico aqui nos valores dos deslocamentos horizontais. Aqui tem o fator de deformação, tá? 88, eu vou deixar esse fator no zero. E ó, qual que é o deslocamento máximo desse pórtico? Você pode olhar um por um, mas o deslocamento máximo é onde eu estou aplicando a carga. Ele é de 28,94 milímetros. Esse é o deslocamento. 28,94 milímetros. Deixa eu aumentar o tamanho do texto. Aqui. Então, vou colocar aqui, ó. Pórtico 1. Escrever só P1 de pórtico 1. Deslocamento é dado pela letra U, igual a 28,94 milímetros. Eu vou arredondar isso para 29 milímetros. E é importante eu colocar isso em centímetros para eu ter a minha inércia equivalente. Ou mesmo em metros. Eu vou colocar em metros para facilitar. 29 dividido por 1000, que dá um número bem menor. 0,29 metros. E agora, o que eu vou fazer? Eu lanço nessa fórmula aqui, ó. Bem simples. EI equivalente, que é a inércia equivalente desse pórtico, ele vale o valor da nossa força horizontal, que foi de 100 kN, que multiplica a altura do nosso pórtico elevado ao cubo. Qual é a altura dele? 25,7. Então, 25,7 elevado ao cubo. Isso aqui divide por 3 vezes o deslocamento, que é 0, o deslocamento obtido por essa carga de 100 kN. 0,0029. Então, 25,7 elevado ao cubo vezes 100 dividido por 3 vezes 0,029. A inércia equivalente, então, resolvendo isso aqui, vai dar 19 milhões 511 mil e 26 quilonewtons vezes
metro quadrado, certo? Quilonewton vezes metro quadrado. Então, aqui eu tinha metro cúbico, né? Aqui embaixo metro, corta, fica metro quadrado. Essa é a rigidez equivalente. E agora eu posso saber o K, que é o valor que a gente utiliza lá no primeiro vídeo, certo? Para encontrar a rigidez do pórtico mesmo. Esse K é dado por 3 vezes o valor da minha rigidez, que é 19.511,026, que vai dividir por L ao cubo. Esse L é a mesma coisa do H total aqui, da altura, certo? É os 25,7, né? Deixa eu ver aqui, 25,7 metros. Então vamos lá. 3 vezes 19,51,10,26 dividido por 25,7 ao cubo. Isso me deu 3.448. Quilonewton por metro. Eu tinha metro quadrado em cima, só que agora eu tenho metro cúbico embaixo, né? Quadrado corta com cúbico, fica só o metro embaixo. 3.348. Este é o valor que nós vamos utilizar para o pórtico 1 e o pórtico 4 também, quando o vento age nessa direção. E agora, basicamente, é uma repetição, que a gente vai fazer um pouco mais ligeiro, né? Vamos lá para o pórtico 2. O que é meu pórtico 2 aqui? É esse pórtico que está aqui dentro na caixa das escadas, ó. Certo? Aqui dentro na caixa das escadas. Qual é a distância entre um e o outro? As alturas a gente já conhece, as alturas são as mesmas. O que muda é a distância entre um pórtico e o outro, e às vezes a rigidez dela. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou vir no F-Tool e já vou lançar as alturas da mesma forma. Vou pegar aqui, vou botar na direção Y só 2,8, que é o nosso pé direito de pavimento tipo. Na direção X eu vou colocar 15 metros para a gente começar um pouco afastado aqui. 15 não, vou colocar 20, que daí fica um valor redondo, fica mais fácil. O meu próximo pórtico, eu já vou fazer tudo nesse modelo para não ter que cadastrar materiais, essas coisas tudo de novo. Eu vou colocar aqui a mesma quantidade de nós. Certo? O da direção do térreo eu coloco depois, porque aqui vai dar 2,80, ele tem que estar em 3,30. Tá? Qual é a distância até o próximo pórtico? Vamos olhar aqui. Do meio do pilar até o meio do próximo pilar, 4,69. Então, vai ficar com 24,69. Vou colocar meus pontinhos aqui. E agora, por fim, meu terceiro pilar, até o centro dele, eu tenho que seguir certinho a direção, 3,59. Mas como eu preciso da cota somatória, então eu vou medir desde aqui. 8,28. Então vai ficar com 28,28. Coloca aqui as cotas acumuladas, porque daí fica muito mais simples para conseguir fazer o desenho. No Y, então, agora é 3,3. Vou colocar esta cota. No 20, eu coloco esta cota. E eu me esqueci novamente qual que é a intermediária. 4,69. Então, no 24,69, coloco esta terceira. E agora, eu já posso até desligar aqui o grid.
eu posso simplesmente ligar todos os pontos. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque esse pórtico aqui, ele já tem pilares com rigidezes diferentes e tal. Tem que tomar cuidado para colocar a rigidez do pilar certinho, não fazer confusão. Então aqui, pela mesma justificativa, eu coloco os engastes. Coloco a mesma carga de 100 kN. A rigidez das vigas, tenho quase certeza que são todas iguais. 20 por 60 também. Vamos lá. 20 por 60. Então as vigas eu já posso colocar elas todas. Viga 20 por 60. O que vai mudar são os pilares. Vou começar daqui, certo? Que foi onde eu coloquei o F2. Quando eu olho, deixa eu ocultar essa parte de cima aqui, que essa parte da caixa d'água não importa pra gente. Quando eu olho de cima, veja, o vento está batendo nessa direção. Essa é a minha hipótese. Qual que é a base do meu pilar e a altura do meu pilar? A base aqui, ó, é 70 e a altura é 20, certo? Porque esta é a rigidez dele que vai combater essa força quando age nessa direção aqui, quando a força age na direção Y. Então, é um pilar com 70 de base e 20 de altura. Vamos lá, P de pilar, 70 por 20, retangular, certinho. Qual que é a base dele? 70 centímetros. Qual que é a altura? 20 centímetros. Cliquei aqui. Perfeito. 70 por 20. Próximo pilar é o do meio. É esse aqui, ó. Ele já está em pé. Qual que é a dimensão dele? 20 por 70. Então, pilar 20 por 70. Faz uma diferença tremenda isso aqui. O que é a base e o que é a altura. Base 20, altura 70. É o pilar do meio. E por último, este aqui, que é novamente um pilar de 70 por 20. Então só o do meio aí que é mais rígido, que é 20 por 70. Os outros são 70 por 20. Calculei. Falta eu definir os materiais. Vem aqui, é o mesmo concreto, coloco em tudo. Rodo deslocamentos em X. Olha o que ele me dá aqui. Qual é o deslocamento máximo aqui em cima? 31,99 milímetros. Ou seja, 32 milímetros é o meu deslocamento máximo aqui. 32 milímetros. Então, o meu U aqui é 32 milímetros. Que vai dar igual a 0,032 metros. Você vê que com a mesma carga ele deslocou um pouquinho mais. Ou seja, esse pórtico aqui ele é menos rígido do que o primeiro. Qual é a inércia equivalente? E equivalente. É esse valor aqui, ó. Mesma coisa. Só que em vez de 0,029, ali embaixo, eu vou adotar 0,032. Então, com 0,032, vamos ver aqui qual que vai ser o valor do resultado. 25,7 elevado ao cubo, vezes 100, que vai dividir por 3 vezes 0,032. Isso vai me dar 17 milhões 681 mil e 867 quilonewtons vezes metro quadrado. E com isso eu posso calcular o meu K
que é a rigidez do pórtico, que vale 3 vezes esse valor da minha rigidez equivalente, 17.681.867, que divide pela altura elevada ao cubo, que é 25,7 ao cubo. Isso vai me dar 3.125. Kilonewton por metro. Beleza, agora nós podemos ir para o cálculo da última rigidez, que é do pórtico 3, certo? Que é o meu P3. Que pórtico é esse? É o pórtico agora que vai servir como estrutura de contravento para outra direção, que é esse que está em vermelho aqui, ó. Então, quando o vento bate aqui nessa face, né, paralela agora ao eixo X, esse pórtico em vermelho que vai resistir os esforços. Adianto a vocês que em relação à altura é a mesma coisa. Então, eu já vou lançar ele aqui com as mesmas alturas e os mesmos pontos que eu tinha antes. Só que agora eu vou começar a partir dos 30 metros. Não, 30 ficou muito perto. Vou colocar dos 50 metros. Então, tá aqui meu pórtico. Esse de baixo aqui, na verdade, nem precisa. Então, os meus nós. Próximo. Pegando distância novamente de centro a centro, né? Então, aqui, centro a centro, 2,94. Então, 52,94. O próximo, fazer acumulado aqui, né? Até o centro dele, 7,39. 57,39. Para não dar tanto trabalho depois, eu já vou colocar aqui o nível da fundação também. 3,30 aqui. 50 aqui. E o outro é 52,94. 52,94 aqui. Tá, vou voltar para o 2,8. Não, depois eu volto. Próxima cota. Até aqui, certo? Até o centro. 9,51. Então, 59,51. Tá aqui. E depois 2,8. 2,8. Tá aqui. Fechou? Próximo. Acumulado aqui. Até o centro do pilar. 13,96. Então, 63,96. E o último aqui é em 3,30. Fechou. E o último pilar. 16,90. Então, 66,90. Tá aqui. 2,8 aqui. Perfeito, posso tirar o grid. Vou conectar todos os pontos.
Lá e demora. Ainda clico fora. Fechou. Vamos lá. Pelo mesmo argumento, engaste em tudo, nos blocos, certo? Aqui, por conta do fosso do elevador, o bloco é um pouquinho maior, mas não justifica lançar o pórtico novamente por causa de um acréscimo aqui de 50 centímetros, certo? Então, os dois pórticos realmente são iguais. Para fins de cálculo, né, não faz diferença. Lançada a geometria, posso lançar o material, que é o mesmo. Posso lançar a carga, que é a mesma. As vigas, deixa eu só conferir. 20 por 60 são iguais. E também 20 por 60. As vigas são todas iguais. Geometria. Viga 20 por 60. Feito. Agora, os pilares que eu tenho que analisar um a um. Como a gente pode ver quando olha de cima, né? A estrutura é simétrica. Esse pilar aqui, ó, como o vento bate nessa direção, agora a base dele é de 50 e a altura é de 20. P50 por 20 eu ainda não tenho. Então, base é 50, altura é 20. E este é o primeiro e o último, né? Porque ele é simétrico. O do meio, aqui, também é 50 por 20. Então, este aqui é idêntico. E o do fosso do elevador é este aqui, ó. Que vai ser de 20 por 70. 20 por 70. Então, P20 por 70 eu já tenho já. Vou colocar este aqui. P20 70. Feito. Deslocamentos. Olha o deslocamento aqui, ó. 16,74 milímetros, certo? 16,7, coisa assim. Então, vou colocar 16,74 milímetros. Deslocamentos igual a 16,74 milímetros, que vai ser igual a 0,017, vou arredondar aqui. Quanto que vale esta conta, né? Pro EI equivalente, vale 100 vezes a altura ao cubo, 100 é a carga, 25,7 é a altura, 3 vezes o deslocamento, 0,017. Então, 25,7 ao cubo vezes 100 dividido por 3 vezes 0,017. 33 milhões
naturalmente, né, pela quantidade de pilares, esse pórtico é mais rígido que os demais. 33.283.515 quilonewtons vezes metro quadrado. E agora eu posso calcular então o K3. O K3 ele vai ser 3 vezes o valor do EI, que é 33.283.515, que divide 25,7 ao cubo. Quanto que vai dar isso? Cinco mil oitocentos e oitenta e dois quilonewton por metro. Então, levando em conta a simetria, né, nós já temos a rigidez de todos os pórticos de interesse para que se possa calcular a estrutura de contraventamento deste edifício. Certo? Este é o objetivo do vídeo de hoje. Só deixo como um aviso a vocês que quem estiver fazendo, acompanhando junto para entender melhor, que deixe salvo esse arquivo do F2, porque ele vai ser importante para a gente no futuro, certo? Futuramente, ter esse arquivo aqui salvo já vai dar uma ajudada no nosso percurso, beleza? Então é isso, se inscreve no canal, compartilha, divulga aí para os seus colegas e é isso. Valeu, muito obrigado e até a próxima.